Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, hoje neste vídeo vamos falar sobre o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Bom, então para começarmos, vamos ler uma passagem lá em Mateus capítulo 6, versículos do 31 ao 34. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Essa passagem é de antes da cruz de Cristo, ou seja, Jesus está falando para os apóstolos, para eles não se preocuparem com o que eles têm de comer ou o que eles têm de beber, e para não se preocuparem com o dia de amanhã. Essa passagem, os gentios ainda não haviam sido incluídos no rebanho de Cristo. Vamos agora lá para Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esse João é João Batista, foi o momento em que ele foi preso. Vamos lá para João capítulo 1, versículos 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então aí está falando de Jesus. Jesus era o verbo e ele estava no mundo. Ele veio para os dele, que eram os judeus, os filhos de Israel, as 12 tribos. Só que eles o rejeitaram. Vamos lá agora para Lucas, capítulo 4, versículos 43 e 44. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Então o próprio Jesus disse que ele foi enviado para anunciar o evangelho do reino de Deus. Olha que interessante agora que diz lá em Marcos, capítulo 9, versículo 1. Dizia-lhes ainda: em verdade, vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Jesus aí estava falando para os apóstolos que de maneira nenhuma alguns deles passariam pela morte até que eles venham ver chegado o reino de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 9. Curai os enfermos que nela houver e anunciar-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Em Lucas ainda, capítulo 11, versículos do 28 ao 32. Ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é a geração perversa. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Vamos lá agora para Mateus capítulo 12, versículo do 36 ao 42. Digo-vos que toda a palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás
condenado. Então alguns dos escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver a tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então vimos aí que aquela geração que Jesus esteve presente, esteve vivo aqui na terra, aquela geração estará lá no dia do juízo e ela será julgada pelas outras nações. Ou seja, aquele julgamento dos 12 apóstolos, que os 12 apóstolos se assentou quando o Senhor Jesus ele se assentou no trono de sua glória, e os 12 apóstolos para julgar, eles julgaram aquela geração, e os ninivitas e o Egito, eles julgaram também aquela geração, como acabamos de ver. Voltando lá em Lucas capítulo 13, versículos 28 e 29. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Em Lucas ainda, capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então, desde João o Batista, vem sendo anunciado o reino de Deus, e todos os homens têm que se esforçar para entrar nele. Só que nesse momento ainda era para os judeus. Os gentios ainda não haviam sido incluídos. Lucas ainda, capítulo 17, versículos do 20 ao 25. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver uns dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vares, nem o siga, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Então, o próprio Jesus acabou de afirmar que o reino de Deus, ele não é de visível aparência, ou seja, é espiritual. Não podemos vê-lo fisicamente, porque ele está dentro de nós. E ele diz que também vem como um relâmpago. Por que como um relâmpago? Um relâmpago vem muito rápido, em um piscar de olhos. Só que também importa que ele padeça e seja rejeitado por aquela geração. Se o reino de Deus ainda não veio, então ele não foi rejeitado por aquela geração. Olha lá o que ele fala em João capítulo 18, versículos 35 e 36. Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então agora ficou mais do que claro que o reino de Jesus não é deste mundo. Olha só, lá em Mateus capítulo 21, versículos do 42 ao 45. Perguntou-lhes Jesus:
Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto precede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então aí vimos que o reino será tirado dos filhos de Israel, para ser dado a um outro povo, que vai ser os gentios, mais na frente. Agora vamos lá para Romanos capítulo 14, versículos do 16 ao 19. Não seja, pois, vituperado a vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Vamos ver agora em Gálatas, capítulo 5, versículos do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tiago, capítulo 2, versículo 5. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Vamos lá agora para 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 5 ao 11. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então olha só, aqueles que permanecerem em todas essas coisas, eles entrarão no reino eterno. Para aqueles que andam nessas coisas, não vai ter julgamento, eles entrarão direto nestas coisas. Bom, não se sabe ao certo quem escreveu a carta a Hebreus, a carta de Hebreus, se foi Paulo, ou se foi Apolo, ou se foi algum outro. Mas tem algumas passagens em Hebreus que claramente vai entrar em contradição com alguns ensinos do sistema religioso, que nós vamos ver agora. Então vamos lá para Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Por isso, pondo da parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então olha só, não é para lançar de novo esses fundamentos
que são em obras mortas da fé em Deus, que são obras mortas para levar a fé em Deus, já são obras mortas, não é para lançar de novo. Não é para lançar de novo o batismo. Por que o batismo? Porque o batismo ele foi imposto durante um tempo de reforma, mas acabou. Isso podemos ver lá em Hebreus capítulo 9, versículos 10 e 11. Lá vai falar que foi imposto só o tempo de reforma e que acabou. Aí fala também que não é para lançar de novo a imposição de mãos. Por que a imposição de mãos? Porque a imposição de mãos, ela também foi durante o tempo de reforma, enquanto os apóstolos passavam o Espírito Santo, batizavam as pessoas com o Espírito Santo por imposição de mãos, até que veio a revelação da fé, onde o Espírito Santo agora é passado pela fé e não mais por imposição de mãos. Então acabou. E ele fala também que não é para lançar de novo a ressurreição dos mortos. Mas como se inclusive lá na frente, inclusive Paulo em Tessalonicenses, ele fala que os mortos ressuscitarão primeiro e depois aqueles que estiverem vivos, ou seja, estaria a própria Bíblia entrando em contradição com ela mesma? Ou então vamos entender essa parte. E não é para lançar de novo a ressurreição dos mortos, porque os mortos que irão ressuscitar é aqueles que morreram antes da cruz de Cristo. E aqueles que morrem depois da cruz de Cristo e depois do tempo de reforma, aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo depois do tempo de reforma, elas então, o Espírito transforma o espírito dessa pessoa e quando ela morre, o espírito dela é arrebatado para Deus. Ela não é ressuscitada mais. Ressuscitados vão ser aqueles antigos, os que morreram antes da cruz, eles vão ser ressuscitados, o espírito deles vão ser ressuscitado, eles então vão ter o Espírito de Deus então vai transformar o espírito deles em um espírito incorruptível, para eles poderem viver eternamente. Então, antes da cruz de Cristo, eles vão ser ressuscitados e depois da cruz de Cristo, depois do tempo de reforma, aqueles que recebem o Espírito, eles são arrebatados, ou seja, eles não chegam a dormir. E também não é para lançar de novo o juízo eterno. Por que o juízo eterno? O juízo eterno está reservado para a besta, que é Babilônia, para o falso profeta, que foi Antíoco IV Epifânio, e também para o diabo, ou seja, para a carne, para o pecado que foi lançado no lago de fogo, que foi lançado junto onde estava a besta e o falso profeta. Ali eles vão ter o juízo eterno. Eles sofrerão eternamente, onde haverá dor e ranger de dentes. Já depois da cruz de Cristo é a segunda morte, que é o lago de fogo. Então as pessoas que não receberam o Espírito Santo, quando elas morrem, elas vão para o lago de fogo, que é a segunda morte. Agora, olha que interessantíssimo. Vamos continuar lendo de Hebreus ainda capítulo 6. E isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à ignominia. Mas a salvação, então, de onde vem a salvação? Será que realmente vem de Cristo? Bom, vamos ver agora. Olha essas passagens, que interessante. Vamos lá para Lucas, capítulo 1, versículos do 68 ao 70. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em Atos ainda, capítulo 28, versículos do 27 ao 29. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles
a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Então aí vimos que eles rejeitaram Jesus e que a salvação então foi enviada para os gentios. Romanos 11, versículo 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Então olha só, pela transgressão de Israel, das 12 tribos, dos judeus, é que veio a salvação para os gentios, para pô-los em ciúmes. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Bom, então todos nós concordamos que a salvação vem por Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ele nos trouxe a salvação, ele trouxe a salvação para os gentios. Então vimos nesse vídeo que ele veio para os filhos de Israel, ele veio para as 12 tribos, só que eles o rejeitou, eles rejeitaram Jesus. E Deus então, para pô-los em ciúmes, nos concedeu a salvação através de Jesus para os gentios. Bom, isso acho que todos concordam unanimemente, não tem como discordar disso, isso é fato. Então, segundo a teoria que o próprio sistema religioso criou desde séculos e séculos atrás pela Igreja Católica sobre a vinda de Cristo, então seria assim: Jesus, na sua vinda, ele vem buscar a sua igreja que está aqui na terra. Mas antes de levar a igreja, ele vai ressuscitar os mortos. Só um detalhe, se a salvação vem pela cruz de Cristo, então aqueles desde lá de trás, depois que Jesus morreu na cruz, que creram em Cristo, esses foram salvos. Então vamos lá, na vinda de Cristo, ele vai vir, vai ressuscitar todos aqueles que já estão salvos com ele lá em cima, e vão ressuscitar também todos aqueles que foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Ele vai ressuscitar tanto uns contra os outros. Vai vir e vai dar um corpo físico para eles e vai transformar em um corpo glorificado nesse corpo, tanto daqueles que estavam no lago de fogo e aqueles que já estavam salvos lá com ele. Vai pegar também e arrebatar a igreja daqui da terra. E alguns vão ficar aqui na terra sem saber o que está acontecendo, sem entender. E lá em cima ele vai separar novamente aqueles que já estavam salvos lá em cima e vai colocar à direita. E depois vai pegar aqueles que já estavam no lago de fogo, que ele ressuscitou para poder dar um corpo físico e transformar num corpo glorificado, e vai jogar eles no lago de fogo novamente. E essa é a teoria da vinda de Jesus segundo o sistema religioso, porque é isso que vai acontecer, porque a salvação vem pela cruz de Cristo. Agora vamos supor que a cruz de Cristo não salvasse ninguém, vamos supor que a salvação não vem da cruz de Cristo, vamos supor que não vem. Só uma suposição. Então, na vinda de Jesus, ele vem para buscar a sua igreja, ele ressuscita os mortos, transforma o corpo dos mortos em um corpo glorificado, sobe e ele arrebata a sua igreja, e essa igreja também encontra esses que foram ressuscitados no céu e eles vão para lá. Aí vai ter o julgamento, uns vão para a direita, outros para a esquerda e a mesma coisa. Bom, aí faz sentido. Só que aí tem um problema. Tem que negar a cruz de Cristo para isso acontecer. A menos que pode ser também de outra maneira. Por exemplo, Deus escolheu um povo lá no Antigo Testamento, que é Israel, os hebreus. Ele escolheu as 12 tribos. Então esse povo, eles desobedeceram, se prostituíram, adoraram outros deuses, eles não serviram a Deus. Deus então enviou o filho dele para este povo, e esse povo rejeitou o filho dele. Então, para pôr em ciúmes esse povo, Deus, através da morte do filho dele, trouxe a salvação para os gentios. Deu a salvação para um povo que não era povo dele, para os gentios, que assim, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, isso inclui os judeus também. Se eles crerem, eles vão ter a vida eterna. Mas agora a salvação não é para eles, é para todo aquele que nele crê. Então esse é o povo de Deus, é aquele que crer em Jesus. Essa é a igreja dele. Não é mais
para as 12 tribos de Israel. Então, na vinda dele, ele vai vir para julgar aquela geração que rejeitou ele, ou seja, em que a vinda dele já aconteceu, lá quando Constantino viu o sinal no céu. Ele veio junto com os apóstolos em 12 tronos, eles julgaram aquela geração. Eles ressuscitaram o espírito deles, que antigamente não recebiam o Espírito Santo e eles dormiam. Então eles foram ressuscitados, tiveram o espírito transformados para o julgamento, e aqueles que foram separados para a direita viraram sacerdotes do Deus vivo. E aqueles que ficaram na esquerda foram lançados no lago de fogo. Então, depois da cruz de Cristo, as pessoas passam então a ser salvas com a cruz de Cristo. As pessoas então, elas recebem o Espírito Santo transforma o espírito da pessoa e vivifica o corpo físico dela e transforma o espírito em incorruptível, para quando ela morrer, o espírito dessa pessoa ser arrebatado para Deus e entrar pelas portas da cidade de Jerusalém, porque essa pessoa aqui na terra, ela andou em espírito e não andou segundo a carne. Bom, galera, então esse é o vídeo de hoje sobre o reino de Deus, e eu gostaria que vocês fossem muito sinceros. Eu gostaria que vocês deixassem um comentário neste vídeo mostrando que vocês sejam sinceros. Qual realmente é a teologia, é a teoria que realmente faz sentido segundo todas as inscrições da Escritura? Segundo tudo aquilo que as Escrituras nos traz. Deixem nos comentários qual a teoria que faz mais sentido. Bom, eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!